muito bem-vindos. E nós vamos falar sobre um carro que é o futuro do automóvel. Provavelmente você vai ter um carro desse tipo na sua garagem nos próximos 3 anos. Plug-in Hybrid Electric Vehicle, mais um num programa desse, porque a gente teve um desse que é o Mini, né? Exatamente, o Mild Hybrid, certo? Que nós temos é o BMW 530e, certo? Não é I, é E, que é basicamente a conjunção de um motor a combustão, 4 cilindros, o famoso B48 da BMW, que a nova geração substituiu o N20, mas sendo auxiliado por um conjunto elétrico, certo? Mas a história é a seguinte: hoje a gente está aqui graças aos nossos amigos do Grupo Austin. Toda vez que vocês pensarem em BMW nesse programa, pensem no Grupo Austin, procurem os serviços, os préstimos dos parceiros do canal, porque isso nos ajuda. Quando o assunto é BMW e motor downsizing, hoje esse carro já vem com motor B48, que substituiu o antigo N20 das 320i, das 328i da geração F30 da BMW. Só na combustão ele rende 184 cavalos para mais ou menos 29 kg de torque, tá? A questão é a seguinte: esse carro ele é um plug-in hybrid. O que isso significa dizer? Que além desse motor a combustão existe auxílio de um sistema elétrico. Nesse momento, Will, caso você não tenha percebido, eu estou trafegando somente no modo e-drive, ou seja, estou usando apenas o conjunto elétrico para me deslocar nessa condição vagarosa, certo? Mas o que nós temos aqui é, na combustão, 184 cavalos para 29 kg de torque, sendo auxiliado por um conjunto elétrico que dá mais 115 cavalos. Só que tem uma questão dessa história toda. Quando o motor a combustão trabalha junto com o motor elétrico aqui, na realidade você não tem o máximo do elétrico. A Você gente tem... já trouxe algo do tipo na Cartiga, quando a gente falou do Regera. Existe uma perda, né? A história é o seguinte: a obra de arte total aqui tem 252 cavalos para 43 kg de torque, certo? Câmbio automático de 8 marchas, do melhor padrão possível da indústria. 3 modos de condução: o Eco Pro, modo mais eficiente para você efetivamente consumir menos combustível, o modo Comfort, que seria o equivalente ao atual modo normal, e o modo Sport, tá? Mas a história é o seguinte: essa geração do Série 5 já foi visitada por nós em algumas ocasiões no programa, e eu confesso para você que eu não consigo entender, vou dar um boi na sala já. Esse carro ele é brilhante para o que ele se propõe, meu. Eu sou proprietário de um Série 5 F10 e eu vou começar falando uma coisa muito intrigante. Para mim, o Série 5 F10 ele é um carro que ele é muito grande, ele é muito espalhafatoso. Você tem uma sensação de estar trafegando com um carro muito grande. E obviamente no caso do meu carro, que tem um acabamento top, que não é o acabamento Sport e a suspensão mais normal, na minha opinião é um carro que é extremamente mercedizado. Nessa geração do Série 5, até por já termos experimentado diversas versões, eu diria para vocês que a BMW fez um trabalho muito intrigante. Porque esse carro ele não é menor do que o F10, pelo contrário, ele é um pouco maior. Só que a coisa que mais me impressiona, que mais me agrada, é o quanto que o carro, a BMW fez um trabalho muito bom de fazer o carro encolher ao redor do motorista. Uma das coisas mais sublimes quando o assunto é BMW é a posição de dirigir. Eu desafio qualquer um de vocês a encontrar um BMW que seja difícil de achar a posição certa de dirigir. Especialmente pela viagem que o volante faz, entendeu? Você consegue ter muita distância em termos de profundidade e até mesmo altura, tá? Nesse carro, os ajustes são completamente elétricos, tanto de banco quanto de volante, tá? 0 a 100 na casa de 6 segundos, né? Máxima de 235 km por hora. Mas a questão é o seguinte: esse não é um carro esporte, certo? Esse é um sedã executivo, apesar de dessa vez a BMW ter acertado, porque esse carro ele é extremamente confortável, ele é extremamente refinado. Uma das coisas que mais me agradou no carro é: perceba o silêncio desse carro. Não há barulhos. Esse é um carro de test drive, tá? Do pessoal da Austin. Mas assim, especialmente aqui, apesar de termos o pneu run flat, de termos um BMW tradicional, você nota que a BMW deu saltos muito quânticos na parte de sofisticação do automóvel. O carro é muito relaxado de passar tempo dentro. O banco
temos um banco que tem uma espuma mais macia do que você mesmo. Se você olhar para esse banco, você vai achar que ele é um banco extremamente esportivo. Mas ó, olha, você viu como ela passou com suavidade por aquela irregularidade de piso? Então assim, nessa parte de como um instrumento que você vai conviver todos os dias, esse não é o tipo de carro que você compra para você usar de final de semana. Esse é o carro que você compra para usar todos os dias, para todas as circunstâncias. Nesta missão eu diria para vocês que o Série 5 atual da BMW passa com louvor, porque ele conseguiu manter o espaço interno, conseguiu manter essa plataforma sofisticada de um Série 5, mas se tornou um carro que é melhor para quem está dirigindo. Obviamente, vocês já entenderam, o carro é muito suave, muito macio de rodar. Eu vou dizer para você uma coisa muito doida, eu acho que a Mercedes está na hora de trabalhar algumas coisas. Não estou aqui nesse vídeo discutindo qual carro vai envelhecer melhor. Não estou aqui discutindo como é que vai estar daqui a 5 anos esse carro comparativamente ao Mercedes-Benz. Mas, de maneira geral, dá para dizer que os Mercedes se BMWizaram e a BMW se Mercedizou. Isso é um elogio, tá? Quando a gente fala de motor downsizing, eu sempre tenho a sensação, quando você pega um carro grande, mas que tem um motor pequeno, que o motor parece trabalhar um pouquinho estressado. Nesse carro não. Você fala uma coisa que eu concordo bastante, que a tecnologia da BMW de resposta das turbinas, não importa o tamanho do motor, está na frente da concorrência, especialmente de Mercedes e Audi. Acho que a BMW hoje fabrica os motores que menos você sente o turbo lag. O turbo lag é aquele atraso que você tem quando você sobe no acelerador, seja saindo da imobilidade, seja numa retomada, até que o carro comece a andar. É um trabalho muito bem feito mesmo, tá? E quando a gente bota na equação, cara, é impressionante, não deveria ser bom assim. Mas quando você bota na equação um conjunto elétrico, o que você tem? Você tem ainda mais resposta imediata. A principal comparação que a gente faz desse carro seria com uma 530i gasolina, certo? Que a gente teve uma experiência isso, lá na Alemanha. E eu vou dizer pra você que esse carro parece que anda mais e parece mais solto, mais ágil, com as respostas mais afiadas do que aquela 530i. Mas você já sabe por que isso. A gente já trouxe a questão no Mini. É um motor elétrico, dá aquela porrada quando você sente que a turbina já é muito boa, já, essa resposta. Você matou, Will. Cara, quando eu vi, falei, nossa, vocês precisam colocar naquele Mini, quando a gente andou, imaginando que esse carro deve ser o que tá no Mini, só que numa proporção acima, porque o motor que tá aqui é o do Cooper S. Sim. Então assim, o que a gente testou lá no outro é o do Mini Cooper. Então assim, tudo que tá aqui é o que tá no Mini melhorado, então aquele que vai ser o seu carro do mais jovem, que talvez uma pessoa mais velha. É assim, então assim, é perfeito, cara, era o que tava faltando, sabe, de um carro maior. Do ponto de vista dinâmico, cara, é assustador que esse carro tenha um motor tão pequeno como ele tem e responda como ele responde. Você não nota em nenhum momento que o carro está cansado, que ele está ultrapassando os limites daquele motorzinho menor que ele tem aqui. Antigamente isso aqui teria umas 6 bocas, umas 8 bocas, mas a vida tá suave aqui dentro, tá? É o tipo de carro muito gostoso de passar hora dentro. O isolamento acústico é maravilhoso. Arrisco dizer o seguinte, qualidade de construção interna também, a BMW deu um belo salto. Então aqui dentro você tem uma chave normal de uma série 5, se acabar a bateria você aperta o botão aqui, manualmente, né? Acho que é difícil as pessoas verem isso aqui. Mas alguns outros detalhes, ele deu a partida no combustão que a bateria tá com pouca carga, né? Alguns detalhes aqui, esses detalhes aqui e aqui são que tem no BMW i8 e no i3, são materiais recicláveis, a ideia de ser híbrido por um mundo melhor, mais reciclável, então a BMW tenta trazer isso. Aqui na costura também azul também para pensar que é um carro híbrido mais para o meio ambiente. Mas eu tenho que mostrar algumas coisas do iDrive aqui, mas você tem os modos aqui de esporte, conforto e Eco Pro e tipo uma espécie de um overboost, o iDrive. E aqui no volante você também vai ter o botão que eu vou mostrar também através de um insert aí, mas você tem um botão aqui no painel que você tá entre duas faixas, ele mantém o carro entre as duas faixas, então ele mantém, você pode tirar a mão do volante por alguns segundos e ao longo do tempo ele vai reclamando, depois do tempo aparece um aviso amarelo falando coloque as mãos no volante porque a legislação europeia não deixa, né? Depois aparece o volante vermelho e se você não colocar as mãos no volante de novo, o carro vai encostando automaticamente para a direita, porque ele imagina que você teve algum surto, algum problema e automaticamente ele aciona esse sistema aqui, ó,
SOS porque ele acha que você teve uma espécie de um desmaio. É a ideia de você não ficar com a mão fora do volante, ficar o tempo todo, se tiver algum problema você tem um SOS à tua ajuda, né? E agora algumas questões do iDrive também. Então nessa opção aqui, tecnologia em ação, você consegue ver o que está acontecendo. Você tem aqueles displays esportivos clássicos que tem como os modelos a combustão. Você toca no acelerador e vai te informar a potência que você está usando no momento, quantidade de torque também. Mas aqui você tem um negócio a mais que é o tal do iDrive. Você consegue ver conforme você for andando, eu vou colocar também para vocês aí, o momento, ó, nesse momento ele está usando o motor a combustão, ele está regenerando a bateria, né? E conforme você está no modo totalmente elétrico, ele vai mudando todo o gráfico aí, vocês estão vendo aí, né? E você pode ir para a direita também aqui, que aqui ele te dá um gráfico, como é que funciona, quanto você tem de autonomia no motor elétrico e a faixa. Agora ele acabou de desligar o combustão, que ele já carregou o mínimo do elétrico, né? Então ele te diz como é que está a autonomia e tudo mais, né? Vou voltar aqui, a configuração do veículo, né? Então você tem aviso de excesso de velocidade. Essa vibração foi um detalhe importante que eu falei no teste, porque o que acontece? Hoje é comum um carro, quando você está dirigindo, você está numa rodovia e você vê as luzes, tanto dos dois retrovisores acesa, tem uma pontinha, um LED que eu vou mostrar para vocês também. E se você der a seta, por exemplo, tá a luzinha acesa, aperta a seta esquerda, a luz ele já diz que tem um veículo do teu lado, mas quando você dá a seta esquerda, o volante vibra para avisar, olha, você tem certeza que você quer mudar de faixa? Porque tem um carro do teu lado, né? Essa vibração do volante, esse é Intelligent Safety. Ele avisa qualquer coisa que você quer sobrepor o sistema de segurança no carro, né? Então se você quer virar à direita e tem um carro aqui, a luz já te avisa, mas aqui é um outro sistema, ele vibra o volante levemente, olha, você tem certeza que você aí, porque você pode bater o carro, né? Obviamente, as pessoas perguntam, mas qual que é a diferença de um Série 5 para um Série 3, além do número? É o tamanho, o espaço interno. A cabine do Série 5 ela é mais luxuosa, mais refinada. Não diria que ela é tão melhor acabada em relação ao atual novo Série 3 que chegou. Eu acho que o novo Série 3 está bem equilibrado com esse carro em termos de acabamento, acessórios internos. Mas a coisa principal é o espaço dos bancos traseiros, tá? Bom, cansado de explicar a ficha técnica, eu tenho mais ou menos 1,87 m de altura. Aqui o banco está na posição tanto eu quanto o William dirigimos. E o espaço interno é simplesmente divino. Tem uma coisa muito interessante que a BMW faz, o caimento do banco traseiro, ele é um pouco inclinado. Você já entrou naqueles carros executivos que o banco é meio assim, reto? Esse aqui não, você senta bem relaxado, bem tranquilo. Esse é um carro que você faz uma viagem bem longa aqui no banco traseiro sem reclamar de conforto. Som Harman Kardon, não tem muito o que reclamar. Marca registrada há muitos anos a Harman fazendo conjunto de som surround de alta definição para BMW. Mas é uma cabine gostosa aqui atrás de passatempo. Saídas de ar-condicionado duplas, uma para cada lado. Famoso ex-acendedor de cigarro que você pode plugar para carregar seu celular. Engraçado, esta geração do carro não veio com as telas traseiras originais. Na geração F10, muitos carros que vieram para o Brasil vieram com a tela de infotainment do iDrive isolada aqui. Mas esse carro, inclusive com acabamentos e trims da série M, esparramados para todos os lados. Ó, aqui realmente ele tem até, ó, ele abre um calombinho aqui que dá mais espaço para minha cabeça. Cara, a cabine deliciosa de passar tempo dentro. Tranquilíssimo. Plug-in hybrid, o que isso significa? Um plug-in hybrid, certo? E para vocês terem uma ideia muito bacana, como é que funciona isso? Tomada, típico padrão brasileiro. Você obviamente vai ter que ter uma instalação elétrica na sua garagem e você tem até a oportunidade de colocar a tomada adequada, devidamente aterrada. No fast charging, na melhor tomada possível, em até 3 horas o 530e carrega completamente o conjunto elétrico. Uma tomada mais convencional, mais ou menos 5 horas, tá? O conjunto elétrico responde por 25 km de autonomia sozinho. Ou seja, naquele círculo urbano do dia a dia, você que é um executivo, vai da sua casa para o escritório, existe a chance de você usar muito pouco o conjunto a combustão, para ficar naquele anda e para de trânsito, de Faria Lima, de grande centro urbano, certo? E bom, chega em casa à noite, bota para carregar. Esse é o único trabalho que você vai ter, obviamente. Quer dizer que o carro precisa disso aqui para ter sistema elétrico? Não.
A questão é o seguinte, o motor a combustão também tem capacidade de regenerar a carga do conjunto elétrico. Obviamente que é uma coisa que não tem a mesma eficiência de você ligar lá na tomada. Mas nas freadas, nas desacelerações, no modo Comfort, no modo EcoPro, o carro prioriza a recarga do conjunto elétrico. Obviamente a gente tirou isso tudo de algum lugar. E ele, o sistema todo, fica guardado aqui. Tranquilamente, você fecha. Uma das coisas que esse carro tem pior do que o Série 5 normal é o espaço de porta-malas. São 470 litros versus os 530 do Série 5 normal. Justamente para acomodar um pouquinho da logística desse sistema elétrico. Eu acho esse volante desse carro um pouco leve, mas ele te dá confiança. Você sente o que está acontecendo, né? Inclusive é o que eu falei, melhor calibrado que o do Série 3. Porque vamos ser sinceros, no grande esquema das coisas, quem gosta de feedback, de sensação de volante é os retardados como eu, como você, e isso ficou muito cartigado, mas para bom entendedor minha palavra basta. Mas a história é o seguinte, para as pessoas normais que estão procurando um carro refinado, luxo, conforto, não faz muito mais sentido você ter que brigar hoje, porque eu vou comprar esse volante hidráulico, tipicamente hidráulico, virou pesado perto disso. Perto do... Você pega volantes tipo aquele R8 que a gente trouxe, nossa, isso não é hidráulico. Não, e aquilo é um carro esporte. Né? Pois é. Se acostuma com conforto, tá vendo? E você, obrigado por deixar a autonomia zero de novo aqui, falou que tava regenerando, olha lá, tem 3 tracinhos, ó. Mas tudo bem, vamos ver como é que é aqui. Mas eu acho esse carro, velho, ele é o seguinte, algumas questões que o pessoal precisa saber, né? Bom, ele não pega rodízio, confirmei isso mesmo. Tem aquelas coisas que a gente já falou de você poder ir num shopping, pelo menos aqui em São Paulo, vários shoppings você consegue abastecer no sistema plug-in hybrid, que inclusive foi dito pra gente que não é recomendável. Eu vou por aqui, desculpa. Atenção lombada, não tinha visto. Não, mas olha o conforto disso. Que aquele sistema de carrega em shopping, o charger daquilo ele é mais forte e não é recomendável você usar sempre, todo dia. Mas você tem um de casa normal que vem, aliás, você tem o plug lá atrás, você pode ligar na tomada normal, né? Cara, o carro não parece que tem todo esse peso. Não parece que tem o tamanho. Você já dirigiu o meu Série 5, certo? Já. Ele é muito mais pesado lá. Você tudo bem que ele é blindado, mas você nota que ele é mais... Você percebe que ele é maior, você sente que ele é maior, né? Ele é uma barca, esse carro ele realmente encolhe um pouco ao redor do motorista. Nossa, cara, e é um esquema que você falou, que você consegue colocar o carro onde você quiser, sabe? Você vai desviar às vezes de um buraquinho, você só faz, dá só um toquinho no volante. Impressionante. O carro é bom, o preço... de se pensar, acho que talvez tenha alguma coisa premium aí que eles falam, né? Porque você não tem rodízio, você paga... vai ter alguns descontos eventualmente, que já se discute também de ter para carro híbrido. Cara, vou ser sincero com você. É um convidativo, Corne, para quem é um executivo que usa um carro no dia a dia. Na faixa de preço, considerando o conjunto da obra, você vê uma importância de divulgar um produto que é bom pra caramba, porque esse é o caso clássico. Nem lembrava desse carro. Mas isso é uma obrigação nossa. Aquele do Mini, eu sabia que existia o híbrido, só que na hora, o preconceito total, falei, cara, esse carro deve ser horrível, que nem o primeiro lá, né? Mas vamos lá, né? Dizem que é bonzinho, mas vamos lá. Mas você anda, você fala, não, é diferente, né? Aí você pega o gosto, porque não só pelo silêncio, mas também outra coisa que você tem que levar em evolução no carro híbrido elétrico. Como o carro é mais silencioso, o isolamento acústico num Série 5 já é melhor do que num carro menor abaixo. Então assim, futuramente o pessoal vai ter que cada vez mais, ainda se ouve ainda o motor a combustão, aqui tá em algum lugar, mas você vai ver que você vai ter que trabalhar isso, né? Eu vou falar uma coisa que é uma dica para os meus ex-colegas de profissão, advogados. Eu sei que advogado muitas vezes está o dia inteiro no telefone. Não tô falando para falar no celular enquanto dirige, mas usando o sistema Bluetooth, você poder contar com o silêncio e isolamento acústico de uma cabine desse carro no modo e-drive, você faz uma conferência telefônica como se você estivesse numa sala hermeticamente acústica. Qualquer coisa, porque você tem o Apple CarPlay, você consegue espelhar o Waze, você consegue fazer isso que o Corne falou, mandar áudio e tudo mais, tranquilo, tem uma conferência, cara, isso aqui é o iDrive é a última geração. Só é um pouco diferente que eu percebi, que agora ele já deu uma regenerada, já tá com 2 km de autonomia no elétrico, se eu quiser aqui.
é no momento quando zera a autonomia do elétrico. E o carro, se você não está no modo esportivo, você está no modo Comfort no EcoPro, qual que é a ideia? Ele tenta sempre trazer para você o modo mais confortável, óbvio, você está no conforto no EcoPro. Então assim, qualquer carga que ele consegue, não regenerando quando você tira o pé, eu falo, eu consegui, exemplo, tá? Consegui 500 metros, então eu já vou jogar 500 metros pro meu patrão aqui, vai? Então se você tá num cacete acelerando, daqui a pouco me lembra um pouco de uma maneira diferente o que eu tinha experiência no i8, que eu achava lá que o sistema era meio burrinho, que eu falei, se acelerava, aí atingia o torque máximo no elétrico, daqui a pouco entrava a combustão com turbo. Aqui acontece um pouco ao contrário. Às vezes você está no máximo no combustão, mas você está com uma carga, ele já deu uma carga o suficiente, aí você está acelerando tudo, daqui a pouco parece que você engatou um nitro aqui. Aí ele dá um pouco mais, mas isso você já com o pé embaixo. Aí do nada parece que você tirou o freio, soltou o freio de mão. É um pouco estranho, mas só quando a autonomia está no zero. Mas assim, de você uso urbano, você não nota. Pelo contrário, esse carro te deixa extremamente mal acostumado. Na faixa dos 300 mil reais, 320, 329 mil reais, para quem procura um carro 0 km, é um pacote muito completo. Este é o BMW ST. Vale a pena. Para quem está procurando uma proposta mais luxo, refino, família. Cara, agradecimento mais que especial ao pessoal da Austin. Você que assiste o programa, tá querendo um BMW 0, por favor, recorra aos nossos parceiros, em especial a Austin nesse caso, porque isso nos ajuda bastante. Eu acho que qualquer pessoa que vai na série 5, dá uma volta nisso aqui, porque pode te, como eu falei no Mini lá, isso aqui pode te chamar de uma atenção diferente e você pega um gosto, sabe? Sim. Por esse tipo de carro. E obviamente, não podemos esquecer de falar dos nossos amigos da Della Via. Pneu, freio, suspensão é na Della Via. Desconto de até 30% nos serviços ou parcelamento em 8 vezes sem juros no cartão de crédito para quem disser que veio pelo Amigos por Carros. E bom, se vocês chegaram até essa tela final, já que nós estamos falando tanto desses carros mild hybrids, vocês podem ver o teste que eu e esse cara aqui fizemos do Mini Cooper Countryman S